Salve galera, bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje a gente vai falar sobre os multiagentes. Na verdade, mais do que falar sobre os multiagentes, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo que eu peguei num vídeo da IBM que eu achei bem legal, de um agente de triagem para você conseguir visualizar como é que um multiagente desses pode resolver um problema real. A triagem é aquele processo de recebimento, né, de uma aplicação. Então, você está numa clínica, você vai lá no balcão, passa algumas informações, existe um certo processo para depois ver para onde você vai ser encaminhado ali naquela clínica, por exemplo. Ou você recebe um lead e você precisa saber se esse lead ele tem potencial para se tornar seu cliente ou não, e você tem ali alguma lógica que pode envolver uma estrutura como essas aqui para definir se esse lead vai para o seu vendedor high ticket, se esse lead vai para uma outra landing page, se ele vai cair num fluxo de e-mail. Você consegue usar uma estrutura como essas aqui para definir isso também. Então, vamos começar, beleza? Então a gente vai fazer aqui um agente para triagem. Este agente para triagem, na verdade é um multiagente. Ele vai seguir um processo linear, o que significa que se você não assistiu o outro vídeo, existe um processo linear e um processo hierárquico. A gente vai aqui usar o processo linear, ou seja, vai um agente passar para o próximo, que vai passar para o próximo. Quantos agentes a gente pode ter aqui nesse exemplo? 3 agentes, sendo um agente que vai fazer o recebimento do seu input aqui, né? Vamos supor que seja um formulário. Vai enviar isso para um agente de análise, que vai enviar para um agente de direcionamento, né? A gente poderia chamar de roteamento. E aí esse agente de roteamento vai poder direcionar aqui esse cliente, esse potencial cliente, esse formulário para a equipe correta, para onde precisar, ou ele vai conseguir executar aqui as diferentes ações que forem necessárias, dada essa triagem, né? Vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas, exemplos de ferramenta que cada um desses agentes poderia ter. Lembrando que o agente, ele é o quê? Ele é um LLM, certo? Que recebe algumas ferramentas e ele tem essa capacidade de raciocinar em cima do que ele está fazendo, né? Esse primeiro agente, por exemplo, que está recebendo esse formulário, ele pode ter acesso aqui a um banco de dados com uma base de conhecimento, um knowledge base. Ele pode ter acesso a uma série de documentos que vão oferecer para ele informações aqui de como enriquecer, por exemplo, a informação aqui desse formulário. Recebido esse formulário, ele vai então mandar para análise. Esse agente aqui de análise, ele também pode ter acesso a uma base de conhecimento interna, pode ter acesso a um banco de dados, pode ter acesso a uma série de APIs. Eu pensei uma coisa aqui agora. Esse agente aqui que está recebendo essa informação, ele pode estar recebendo um formulário, mas ele pode também ter uma interface de chat. E aí nessa interface de chat ele vai conseguir receber a informação, ele vai conseguir adicionar essa informação num banco de dados e para fazer o direcionamento, né? Não precisa ser um formulário, isso aqui é um agente autônomo, então ele pode receber essa informação num chat, numa ligação telefônica. E aí beleza, ele passa para o agente de análise, e o agente de análise vai usar ali as diferentes bases de conhecimento, APIs, etc, para depois direcionar essa análise para o agente. Eu vou trocar a cor aqui porque senão eu vou acabar meu branco. Para o agente de roteamento, e aí esse agente de roteamento ele vai ter acesso também a uma série de APIs, aqui no caso dependendo do tipo de ação que você vai ter que executar a partir dessa triagem, você vai ter que chamar uma API, você pode ter que mandar uma mensagem no WhatsApp, então você pode ter que ter
um WhatsApp aqui, você pode ter uma ferramenta para mandar e-mail, você pode ter até uma capacidade de mandar isso para outros agentes usando um protocolo chamado A2A, que é Agent to Agent. Então você permitiria que aqui você tivesse, por exemplo, outros agentes, né? Agentes externos, no caso, que não estão aqui dentro desse sistema, né? Eles estão em outro sistema, em outro lugar. Além, já que eu falei, né, do A2A, todos esses agentes, qualquer um desses agentes, pode ter acesso também ao que a gente chama do servidor MCP, que carrega um conjunto de ferramentas para resolver um problema específico. Por exemplo, quem usa o Jira pode conectar com o MCP da Atlassian, e você vai conseguir criar um agente que interage com a sua ferramenta ali da Atlassian. Você tem um MCP para fazer navegação, você tem um MCP para fazer uso de computador, você tem MCP para fazer desenvolvimento de software, para fazer componente, você tem MCP para tudo hoje em dia. Eu acredito que você tem MCP do Trello. O MCP é o futuro das APIs. O MCP é parecido com uma API, só que é uma API para o agente autônomo poder rodar ferramentas. É muito legal isso daqui. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode um dia falar só sobre isso aqui, mas é um assunto que aprofunda um pouco mais tecnicamente, mas você pode entender o MCP como um conjunto de ferramentas e todos os sistemas que você conhece estão desenvolvendo os MCPs para poder integrar os agentes, os multi-agentes, os sistemas agênticos com os seus produtos. Quando a OpenAI, por exemplo, comunicou agora os apps, ela com certeza está usando para integrar com esses apps servidores MCP desses aplicativos que ele está integrando lá no ChatGPT. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que esse assunto aqui te interesse. Se você quiser aprofundar mais em algum aspecto disso daqui, você deixa um comentário, deixa uma pergunta, me manda uma mensagem nas redes sociais. Se você chegou até aqui, curte, se inscreve, me ajuda aí a propagar o conhecimento sobre tecnologia para outras pessoas. Se você quiser ver isso aqui no código, também deixa nos comentários aqui, porque a princípio eu não pretendo mostrar código para vocês, porque eu não acho que tem muitos desenvolvedores de software que vão estar assistindo esse vídeo. Eu acho que são mais executivos, empreendedores, pessoas curiosas desse assunto que querem ter um entendimento para poder conversar com um fornecedor, com um amigo, com alguém sobre esses assuntos aqui. Mas se vocês quiserem ver código, bora ver código. Beleza? Galera, muito obrigado. Galera não, né? Você não é galera, você é só uma pessoa, né? Então, muito obrigado você, individual, por estar aqui comigo, e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!